Olá, amados pais e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 7, com o tema Alegria em meio à dor. Lição da classe de jovens, das lições bíblicas da editora CPAD. E nós continuamos aqui estudando as cartas do apóstolo Pedro. Lembrando que você pode adquirir este slide em PowerPoint no site abdemfoco.com. Além do slide da classe de jovens, você encontra também o slide da classe de adolescentes e o slide da classe de adulto. Além dos slides dessas três classes, você encontra os comentários em áudio, comentário em vídeo, subsídios em PDF e subsídios em vídeo, além de cursos de capacitação para o professor, cursos gratuitos. É só você acessar www.abdemfoco.com. Além de todo esse conteúdo, você também tem agora o aplicativo para Android do EBD em Foco. E você terá no aplicativo todo o conteúdo do EBD em Foco na palma da sua mão. Procure na sua Play Store o aplicativo do EBD em Foco, baixe ele e tenha em sua mão todo o conteúdo do ebdemfoco.com. Então é isso aí, a lição é a lição de número 7 da classe de jovens. E o assunto é alegria em meio à dor. O texto do dia: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, porque também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4 e verso 13. Então Pedro exortando aos irmãos quanto a eles sofrerem perseguições, a eles serem afligidos. Mas essa aflição que Pedro está falando aqui, que produz glória, né, que produz honra, é aquela perseguição, aquela aflição, aquela luta por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Nós já até falamos sobre isso em lições anteriores, né? A luta que traz glória, não é aquela prova que é resultado da nossa imperícia e imprudência, mas aquela que é resultado do nosso amor, da nossa fé e da nossa fidelidade a Deus. Este tipo de provação, esse tipo de perseguição, exalta o nome do Senhor, mas aquelas provas que é resultado da nossa imperícia, da nossa imprudência, não. Por exemplo, a pessoa tem uma vida sedentária e adoece e acha que isso glorifica o nome do Senhor. Não. Isso aí é imprudência e imperícia sua. Não tem nada a ver com a provação, o sofrimento que exalta a Deus. O sofrimento que exalta a Deus é aquele resultante do nosso amor, da nossa fidelidade a Cristo. A síntese: ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. Isso o cristão, quando está passando por dificuldade, ele não reage como outros que não têm a mesma fé. Os outros entram em desespero, mas o cristão não, ele espera no Senhor verdadeiramente. O texto do dia se encontra em 1 Pedro 4, 12 a 16. Eu não vou me deter no texto, apesar de ser um texto muito, muito bom, muito legal e pequeno, mas o tempo não nos permite. Então você estuda o texto aí na sua casa. A introdução nos diz o seguinte: se você perguntar a qualquer pessoa em perfeitas condições se ela aprecia a dor ou se gosta de sofrer, a resposta certamente será não. Ninguém aprecia os infortúnios, nem mesmo os cristãos. Todavia, diferentemente dos descrentes, aqueles que conhecem ao Senhor encaram o sofrimento de uma maneira peculiar. De fato, os cristãos, eles não almejam o sofrimento, eles não desejam o sofrimento. Apesar de que, na antiguidade, lá no período da igreja primitiva, há relatos históricos aí de que alguns irmãos procuravam este confronto para poder ser mártire por causa do Evangelho. É importante observar
que Jesus nunca incentivou ninguém a buscar o sofrimento, a querer o sofrimento. Muito pelo contrário. O que Jesus ensinou e o que os apóstolos também ensinaram era de que deveríamos ter esperança e alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Não era buscar sofrimento, mas a vida cristã, como a igreja ela é antagônica ao mundo por causa do Espírito de Deus que habita na igreja, automaticamente ela se torna um elemento alheio no meio deste mundo pecaminoso. E certamente este corpo diferente vai incomodar o sistema e o sistema vai tentar expeli-la, né, tentar expulsá-la. E por esta razão, de fato, virá as provações. Mas não existe na Bíblia nenhum incentivo à busca do sofrimento, mas há na Bíblia o incentivo a suportar o sofrimento por causa do amor a Cristo. Ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra em Deus, pois o sofrimento está no âmago da fé. Este é o conselho que Pedro dá em sua carta, tema desta lição. Então, exatamente isso que Pedro está falando. Pedro não está incentivando os irmãos a procurarem o sofrimento, ainda que Pedro entendia que, como eu já disse, uma vez que a igreja é antagônica ao sistema mundano, ela automaticamente vai sofrer repressão por causa da presença do Espírito de Deus na igreja. Mas o que Pedro está incentivando os irmãos é dizendo o seguinte: olha, mesmo em meio a este sofrimento, vocês devem e podem suportar este sofrimento, e sendo este sofrimento por causa de Cristo, ele resultará em glória. Nosso primeiro ponto, alegria do sofrer como cristão. Não se surpreenda com o sofrimento. É o título do nosso primeiro ponto aqui, do primeiro item do primeiro ponto. Pedro diz aos crentes para não estranharem a ardente prova que sobreviria sobre eles. Nós vemos no capítulo 12, no capítulo 4, verso 12, né? A expressão ardente, como se passando pelo fogo, evidencia que não era um infortúnio qualquer, mas um processo doloroso de provação. Inclusive a NVI fala: amados, não estranhei esse fogo ardente, né? Não, que vem sobre vós. Traz a ideia de fogo mesmo. E a expressão, como diz o comentarista aqui, ardente, como passando pelo fogo, evidencia que não era um infortúnio qualquer, mas um processo doloroso de provação. O que Pedro está dizendo para os irmãos é o seguinte: olha, mais uma vez eu repito, existe um ponto inicial para que o sofrimento na vida do cristão exista, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida, que é o antagonismo da igreja em relação ao mundo. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós seríamos como o mundo. Portanto, não seríamos antagônicos, seríamos iguais. E, portanto, não sofreríamos nenhuma perseguição por parte do sistema mundano diabólico. Então, o que Pedro está dizendo aos irmãos é o seguinte: olha, vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês é a igreja, vocês são antagônicos ao paganismo e certamente vocês serão perseguidos. Agora, quando essa perseguição ardente, forte chegar sobre vocês, não estranhe, não fique preocupado, achando que é algo extraordinário, perverso, algo que do tipo Deus esqueceu vocês. Não, porque isso é normal para vocês que são antagônicos ao sistema mundano. Se vocês vivem como o mundo, ninguém vai perseguir vocês, mas se vocês vivem para Deus, o mundo vai odiar vocês. A mensagem subjacente é que os discípulos de Jesus não devem se surpreender com o sofrimento, mas tê-lo como algo
certo na vida. Exatamente, o cristão vai sofrer, porque a igreja é antagônica ao mundo. O legítimo ensino bíblico. O legítimo ensino bíblico rejeita as teologias triunfalistas que negam as provações e profetizam somente as bênçãos materiais sobre a vida dos cristãos. Então, eu gosto até de uma frase do pastor Charles Spurgeon, que aquele que espera um olhar de aprovação do mundo deve esperar também a reprovação de Deus, baseado no que o apóstolo João diz lá: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, o comentarista faz aqui uma crítica a esse sistema teológico aí da teologia da prosperidade e dos triunfalistas. Ele faz essa crítica porque realmente, eu não sei, cara, às vezes, talvez esse pessoal da teologia da prosperidade nem acreditam de fato que sejam assim. Às vezes eu fico pensando que talvez não. Eu fico pensando que talvez eles apenas encontraram um método de ganhar dinheiro. E sabe que isso não funciona, que não é assim. Só que eles entenderam que isso é uma mensagem que atrai pessoas para poder doar dinheiro e eles ficarem ricos. Mas supondo que eles acreditem nisso, o ensino verdadeiramente bíblico rejeita essa ideia da teologia da prosperidade e dos triunfalismos, dos triunfalistas, de que o cristão não passa por provação, de que a vida do cristão deve ser sempre bênção, sempre próspera, sempre abençoada. Não deixa de ser, mas a aprovação ela é presente. É claro que nós não entendemos a aprovação como uma coisa que seja apenas uma coisa de sofrimento, uma coisa ruim. O sofrimento, nós entendemos, a aprovação nós entendemos que ela também é salutar na vida do crente para o amadurecimento espiritual. Embora os salvos sejam verdadeiramente abençoados por Deus com as bênçãos celestiais, né, e de fato a gente entende isso, que apesar das provações e das lutas, o cristão não deixa de ser abençoado por Deus. No plano terreno, estamos sujeitos a uma série de perdas e infortúnios, como perseguições sociais, né? Sofremos isso por causa da nossa fé. Doenças, as doenças, elas estão relacionadas muito ao pecado original, né? O mal entrou no mundo por causa do pecado, então a gente percebe que justos e injustos adoecem, isso é notório. Crises emocionais faz parte também do mesmo prospecto das doenças no geral. Desempregos e afins. Isso aí, consequência também da ganância do homem, da má gestão, isso vem trazer esse tipo de infortúnio para a vida do cristão. E esses infortúnios, com exceção das perseguições, aqui no caso, se as perseguições for por causa do evangelho, todas as outras acontecem, tanto com o justo quanto com o ímpio. Isso é consequência do pecado de Adão e Eva. Somente quem desconhece ou distorce o evangelho estranha o sofrimento por amor a Cristo. De fato, só quem distorce, porque ele está presente. O apóstolo Paulo, inclusive, diz lá em Efésios, capítulo 1, Filipenses, melhor dizendo, capítulo 1, no último verso, que a nós foi dado o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, porque assim a glória dele é ainda mais exaltada. Segundo, a alegria na aflição, que aliás, a alegria na aflição é um dos pontos principais da admoestação de Pedro, né? É isso que ele quer, que os irmãos sejam alegres, mesmo em meio às tribulações, às aflições, com a ideia de que você só não será atribulado e perseguido pelo mundo se você não fazer parte da igreja. Mas se você faz parte daqueles que vão morar no céu, automaticamente você será afligido. Mas, mesmo em meio à aflição, tenha alegria. Em vez de espanto e perplexidade, os leitores da carta deveriam alegrar, né? O cristão não se regozija pelo sofrimento em si, mas porque o experimenta na condição de representante de Cristo na terra. Exatamente o que nós temos falado. O cristão não busca o sofrimento,
ele não deseja o sofrimento, não acha que o sofrimento seja uma coisa que deve ser uma coisa prazerosa, deve ser uma coisa que esteja presente ali porque traz prazer. Não, o sofrimento traz sofrimento, desgosto, tristeza. O que o apóstolo está ensinando é que, a despeito do sofrimento, mesmo assim nós devemos ser felizes, nos alegrarmos. Essa alegria não é por causa do sofrimento, mas por causa de Cristo. Esta alegria é mesmo com a presença do sofrimento. Era importante que a comunidade de salvos percebesse o bom propósito de Deus por trás daquela tribulação, como uma forma de provar a qualidade da fé e conduzir ao amadurecimento do caráter cristão. Viu? Eu falei isso agora há pouco. O sofrimento não é uma questão somente de tristeza, de dor, mas também tem o seu aspecto salutar, né, de trazer o crescimento espiritual para o cristão. A passagem do cristão pelo fogo pode ser comparada ao trabalho com uma forja quente, na qual o metal é moldado, refinado e purificado. Então, o apóstolo Pedro tem deixado isso claro, nós não buscamos o sofrimento. Nós não nos alegramos por causa do sofrimento. Nós suportamos o sofrimento e nos alegramos apesar do sofrimento, porque entendemos que a nossa esperança é Cristo e que o sofrimento também traz aperfeiçoamento para as nossas vidas. Para o homem carnal, que não conhece as coisas do Espírito, esta é uma verdade difícil de ser compreendida. É verdade, o homem, especialmente no mundo que nós vivemos, onde as pessoas são extremamente sensíveis, cheias de direitos, né? Ninguém suporta o sofrimento porque já disse que está sendo oprimido, que não sei o que, e aquela coisa toda. Mas o cristão não deve pensar dessa forma. O cristão deve entender que o sofrimento é absolutamente uma coisa que acontece na vida do cristão em função dele ser cristão. Sentir alegria mesmo em meio à aflição parece um contrassenso que somente as pessoas espirituais são capazes de compreender. De fato, sentir alegria em meio à tribulação, à aflição, né, ao sofrimento, é esquisito pensar nisso. Mas tudo isso é possível quando a nossa fonte de alegria não é uma coisa superficial. A nossa fonte de alegria ela é maior do que o sofrimento. Por isso é possível se alegrar mesmo em meio ao sofrimento. Não é que nós nos alegramos com o sofrimento. Nós nos alegramos em Cristo mesmo com o sofrimento. É que a alegria cristã independe das circunstâncias e do nosso estado emocional. Isso é muito importante. Eu lembro até de uma frase de um certo escritor que diz assim, que a nossa alegria, a nossa fé e a nossa dedicação ao Senhor não deve ser pautada pelo nosso humor, né? Pelo nosso estado emocional, pelas circunstâncias da nossa vida. Porque se for assim, um dia eu vou estar com fé, outro dia sem fé, um dia eu vou ser fiel, outro dia eu vou ser infiel. Mas não, a nossa alegria, a nossa fidelidade a Deus, ela deve ser pautada por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele falou na sua palavra e pela nossa aliança com Ele, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso é que deve pautar a nossa alegria no Senhor. Mesmo perseguido, o apóstolo Paulo alegrou-se em Deus, cantando, né? Nós vemos lá em Atos 16, 22, Paulo e Silas na prisão, mesmo na prisão, e eles cantando ao Senhor. O homem sem Deus, para quem o propósito da vida é a felicidade e o bem-estar, quando o sofrimento chega, perde completamente o sentido da existência, né? O homem sem Deus, a busca dele para a sua vida é ter a felicidade e bem-estar nas coisas materiais. Quando estas coisas materiais não conseguem suprir essa necessidade, então
ele de fato perde o sentido da existência. Mas o cristão, não, o sentido da existência do cristão é Cristo. Enquanto isso, o salvo, embora não deseja a dor, né, nós temos falado sobre isso, sabe que cedo ou tarde ela aportará em sua vida. Mas importante, somos sabedores que Deus caminha conosco dentro da fornalha da vida. O importante, lembrarmos, nós não buscamos o sofrimento, não, nós não desejamos o sofrimento, mas nós sabemos que a nossa alegria não advém das circunstâncias da vida. E por esta razão é possível nos alegrarmos no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. A alegria na glorificação. Os crentes deveriam se alegrar diante da perseguição, pois além desta ser uma forma de participar das aflições de Cristo, também haveriam de se regozijar na revelação da sua glória, ou seja, quando ele voltar. O verso 13 nos diz: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Esta participações nas aflições de Cristo não significa que as aflições, que o sofrimento de Cristo não foi suficiente para fazer a expiação do nosso pecado. É apenas uma forma de que os apóstolos entendiam de que quando nós sofríamos por amor a Cristo, quando eles sofriam e quando nós sofremos por amor a Cristo, nós estamos participando, ou seja, nós estamos sofrendo pelo mesmo motivo que Cristo sofreu, por amar as pessoas, por ser fiel a Deus, por não se entregar ao mundo e assim por diante. Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro está dando tanto um consolo quanto uma garantia aos leitores da sua carta. Aquele que se alegra com Cristo na dor, haverá de se alegrar muito mais na sua glória. Aleluia. Glória a Deus por isso, é verdade. Quem sofre com ele na perseguição, reinará com ele na glorificação. Por isso que é importante nós entendermos que esse sofrimento é por causa de Cristo, é por causa do Evangelho, é por ser fiel a ele. E quem é fiel a ele, mesmo em meio ao sofrimento, receberá a glorificação. Quem sofre com ele, né, na perseguição, reinará com ele na glorificação. O apóstolo Paulo confirma essa verdade com a sublime declaração: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Lembre-se sempre, essa tribulação que produz esse peso de glória, esta honra, é aquela que é por causa do Evangelho de Cristo, por causa de Cristo. Não é aquela aflição, aquela tribulação por causa das nossas imperícias e imprudências. Isso nos mostra que o sofrimento precede a glória, assim como a cruz precede a coroa. Segundo ponto, a tristeza de sofrer como um malfeitor. O sofrimento por conduta desonrosa. Eis um problema. Mais uma vez é importante nós frisarmos isso, né? Nem todo sofrimento é um sofrimento que traz honra. Por exemplo, o sofrimento por causa das nossas imperícias e imprudências e o sofrimento por causa de uma conduta desonrosa. Em seu escrito, Pedro faz questão de deixar claro que não é qualquer tipo de sofrimento que dignifica o crente fiel. Essa é a razão pela qual adverte veementemente que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Ou seja, esse entremete em negócios alheios aqui, eu estava estudando sobre esse termo, e ele dá uma margem para muita coisa, mas existem aí pelo menos 3 interpretações. Fofoca, inveja, que fica desejando as coisas dos outros, ou pessoa que vive vivendo para o mundo mesmo, vivendo agradando o mundo, né? Então, e aí, por causa disso, tem consequências drásticas e acha que esse sofrimento traz alguma glória. Não. O sofrimento por conduta desonrosa não traz alegria, não traz glória, só traz vergonha. Por certo, nenhuma dessas condutas honra o nome
de Cristo. É verdade. Ocorre que naquele contexto não era incomum criminosos se infiltrarem entre os crentes, dando a impressão de estarem sendo castigados por serem cristãos, tentando fugir das punições, mas de repente eles estão ali e são pegos, são perseguidos por serem criminosos, mas eles diziam que era por ser cristãos. Na verdade, eram crentes nominais que professavam uma fé somente de boca, né? E aí, alguns achavam que estava glorificando a Deus pelo sofrimento que estava passando, mas o sofrimento era consequência de uma conduta desonrosa. O perigo de intrometer-se onde não é chamado. Na lista de Pedro, chama a atenção principalmente a conduta de se intrometer em negócios alheios. Eu falei sobre as 3 possibilidades. Apesar de ser um comportamento aparentemente menos danoso que os demais, é uma atitude de transigências e de consequências trágicas, né? A Bíblia chama o intrometido de tolo, Provérbios 23, e o compara àquele que toma um cão pelas orelhas. Toma um cão pelas orelhas para ver as consequências. Pega um cachorro pelas orelhas, aperta as orelhas dele. Certamente seus braços serão todos furados de dente, né? Honroso é para o homem desviar-se da questão, mas todo tolo é intrometido, ou seja, pessoa que se mete onde não é chamada. Olha só, é interessante, né? Parece uma coisa de só menos importância, mas entre todas aquelas condutas, homicida, ladrão, e tantas outras coisas lá que Pedro coloca de não sofrer por causa dessas condutas má, ele coloca também essa de ser intrometido, de se meter aonde não foi chamado. Se for por essa questão de ser fofoqueiro, ou de ficar se metendo mesmo pegando ou desejando as coisas dos outros, ou se é fazendo as coisas do mundo como se fosse, e vivendo como se fosse um cristão, de todas as formas, percebe-se que essa vida dúbia, essa vida cristã falsa, é uma coisa muito grave. O sofrimento advindo da intromissão é motivo de júbilo, e sim de tristeza. Imagina aquela pessoa que faz fofoca, depois ela perde credibilidade e sofre. Aí acha que está sofrendo por, mas isso aí, esse sofrimento glorifica Cristo. Não, isso é consequência da sua má conduta. Isso aí não leva a glória nenhuma. O juízo de Deus. No versículo 17, os destinatários da epístola são chamados a atenção acerca do juízo divino por causa da sua justiça. Deus há de julgar todo ser criado, a começar pela igreja. O Senhor, afinal, não deixa impune aquele que pratica o mal e insiste no pecado. Ele não se deixa escarnecer. O teólogo William Barclay diz que aonde o privilégio foi maior, o juízo também será maior. Se a igreja teve privilégios maiores do que o mundo, de conhecer a Cristo, de viver para Ele, de provar os seus poderes, as suas bênçãos, e negligenciar, certamente o juízo será mais severo. Embora os crentes verdadeiros sejam destinatários do julgamento divino, sendo exortados, disciplinados e corrigidos nesta terra, serão salvos e livres da condenação eterna. É isso aí, a igreja também tem que passar por dificuldades para provar a sua fé. Como diz 1 Pedro 4,18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ou seja, o texto na NVI, bem um pouco mais esclarecido, que diz, se até o justo padece, quanto mais o ímpio. Enquanto isso, o julgamento daqueles que insistem em desobedecer ao evangelho sofrerão eternamente. Isso aí. Ou aqueles desobedientes, contumazes, que não se arrependeram, infelizmente, pelo princípio bíblico de que toda transgressão tem punição, se não haver arrependimento, só haverá condenação eterna.
Pedro finaliza com uma mensagem de confiança. Se os cristãos padecem segundo a vontade de Deus, devem ficar tranquilos e depositar com confiança a vida nas mãos do fiel Criador. Deus cuida de nós com zelo. Deus não é como o homem que muda. Deus, ele não muda e ele prometeu cuidar de nós e certamente cuidará até o fim. Como diz o apóstolo, aquele que começou toda a boa obra é fiel para concluí-la. Terceiro ponto. Perseguição ao evangelho e o sofrimento do jovem. Jovem, especialmente para você essa lição e esse ponto com uma ênfase ainda maior. A perseguição ao evangelho de hoje, né? O evangelho hoje. No Brasil, embora ainda existam empecilhos para o exercício pleno da liberdade religiosa, especialmente no ambiente público, nem de longe se compara às perseguições suportadas pelos irmãos da igreja primitiva. No nosso país existe uma perseguição velada e ideológica, pela qual cristãos são hostilizados por suas convicções e valores morais, mas em nível global, muitos cristãos são violentamente perseguidos. Porque em outros lugares, o Oriente Médio, por exemplo, onde tanto a religião quanto o governo têm os mesmos aspectos do islamismo, a perseguição lá é uma perseguição institucionalizada, né? E aqui no Brasil tem uma perseguição mais ideológica, não há nenhuma autorização do Estado para isso, mas aqui existe essa perseguição, especialmente no sentido social, onde os jovens são, pelo sistema, são constrangidos a professar a sua fé. Mas nós temos que parar para pensar que a nossa perseguição aqui ela é pequena em comparação com a de muitos irmãos pelo mundo afora. De acordo com a missão Portas Abertas, aproximadamente 215 milhões de cristãos em 50 países diferentes experimentam altos níveis de perseguição por sua fé. Especialmente a janela 1040, ali nos países de maior perseguição, o evangelho realmente é extremamente perseguido e muita gente morre por causa da fé. Mas mesmo assim a igreja cresce porque quem garante o crescimento dela é o próprio Cristo Jesus. Orando pelos perseguidos. Somos conclamados a orar pelos cristãos que vivem nesses locais de intensa perseguição ao cristianismo. Igualmente, ao nos colocar no lugar daqueles que sofrem por causa do evangelho, podemos comparar com a nossa própria vida. Se comparando o nosso sofrimento com o sofrimento desses irmãos, o nosso sofrimento é muito pequeno. Nós muito mais nos acovardamos do que somos perseguidos. Não há nenhum precedente para comparar a perseguição que nós temos aqui no Brasil para com os que, por exemplo, estão na Coreia do Norte, na Somália, na Arábia Saudita e entre outros. Será que o nosso infortúnio se compara à dor dos nossos por amor a Cristo? Eu definitivamente acredito que não. O nosso sofrimento não se compara ao sofrimento desses irmãos que estão em países como estes que eu citei. Sofrimento psicológico, nosso terceiro item. Ao refletirmos sobre a questão do sofrimento na carta de Pedro, é importante recordarmos que a juventude do tempo presente está sujeita a uma série de fatores que desencadeiam algum tipo de dor psicológica. Pois é, né? Nós vivemos num mundo de pessoas fragilizadas. Pesquisas apontam uma geração de jovens ansiosos, depressivos, traumatizados, levando muitos ao isolamento e até mesmo ao suicídio. De fato, nós temos uma geração frágil, uma geração de pessoas muito frágeis.
que qualquer coisa, às vezes coisas mínimas, leva estes jovens e adolescentes ao desespero. E como disse aqui o comentarista, leva a depressão, a traumas profundos, que esses traumas levam a isolamentos e até mesmo ao suicídio. O número de adolescentes e jovens que tiram a própria vida tem aumentado consideravelmente nos últimos anos no Brasil e no mundo. Os meios mais comuns, como diz aqui, de suicídios envolvem envenenamento, armas de fogo e enforcamento, né? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em uma parte do planeta. Nós vivemos, de fato, uma geração frágil, uma geração fraca, que está aí, que não consegue suportar o sofrimento. Agora você imagina os jovens nestes países, jovens cristãos, nestes países onde tem tanta perseguição. Você imagina os jovens na igreja primitiva, ou você acha que a igreja primitiva era composta apenas de velhos? Não, era composta de jovens. Timóteo era um jovem pastor, por exemplo, e assim como ele havia outros. Diante desse quadro, é importante lembrar de que as escrituras têm uma resposta para o sofrimento psíquico, pois oferece consolo e cura para as doenças da alma. Estes jovens, na igreja primitiva, suportavam toda sorte de sofrimento, por dois motivos. O primeiro motivo era a esperança na salvação. O segundo motivo é que eles não entendiam que eles eram merecedores de nada nesse mundo. Um dos grandes problemas desta fragilidade da juventude hoje é a juventude achar que é merecedora de todos os mimos que pode existir. A diferença entre eles e os jovens da igreja primitiva é justamente esse, que os jovens, eles não achavam que eram merecedores de nada. Muito pelo contrário, eles sempre diziam que eram indignos, mas eram fiéis a Deus, porque mesmo eles sendo indignos, Deus havia resgatado eles. Toda pessoa pode passar por um momento de fragilidade emocional, inclusive o cristão. Não obstante, com a ajuda do Consolador e de uma comunidade cristã amorosa, é possível vencer. E um dos pontos principais, realmente, a ajuda da igreja é muito importante. A ajuda do Espírito Santo. Mas também, como eu disse, o jovem precisa entender que nós não somos merecedores de nada. Nós estamos aqui, somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos merecedores das bênçãos de Deus. E não precisamos do reconhecimento do mundo para nada na nossa vida. Nossa conclusão diz o seguinte: a fé e a esperança em Cristo nos dão os recursos necessários para encararmos os dias maus. Temos o consolo extraordinário de um Deus amoroso que caminha conosco quando passamos por fornalhas da aflição. É isso aí, né? A nossa conclusão vem arrematar aqui. É que a fé e a esperança em Cristo nos dão os recursos necessários para encararmos os dias maus. A fé e a esperança no nosso Cristo. E a certeza de que nós não somos merecedores de nada, nem da parte de Deus, e muito menos necessitamos de qualquer coisa do mundo. Não queremos o mundo, e o que temos de Deus nós agradecemos, porque é pela sua graça. Lembre-se, jovem, de que o fogo da provação que atinge a sua vida não é capaz de destruí-lo, mas serve para purificar e moldar o seu caráter, para que se torne cada dia mais parecido com Jesus. Então nós temos aqui as nossas perguntas, não vou me deter nelas, como de costume, você faz o uso desse instrumento como lhe convier na sua classe. Só lembrando que o desejo do EBD em Foco, né, com este slide, é que você use na sua igreja. Você pode inclusive modificá-lo da forma que quiser, mas por favor, não pirateie, só baixe esse slide no site do EBD em Foco. Mais uma vez, lembrando dos nossos cursos, né? Os cursos são gratuitos, acesse lá www.ebdenfoco.com, você vai ter passo a passo de uma aerodinâmica, estilo de aprendizagem, Lutero e a Reforma e assim por diante. Acesse www.ebdenfoco.com
e confira. Então é isso aí, chegando ao final da nossa lição. Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação. Que Deus os abençoe e tenham todos uma escola dominical abençoada no nome de Jesus. Paz e bem a todos.